Bom dia, meus irmãos e irmãs. Com alegria, recebo vocês para partilharmos mais esse momento desse tema, não é? A liturgia da palavra, liturgia eucarística, neste nosso hoje sexto bloco das nossas colocações. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o Pai do céu envie sobre nós, por Cristo, a ação do Espírito Santo no nosso coração, abrindo o nosso coração à palavra de Deus, a este momento sagrado. Vimos no bloco anterior que pelos ensinamentos da nossa igreja, então, na missa, ou melhor, a missa consta dessas duas partes, na Eucaristia, celebração eucarística e celebração da palavra, que formam um só ato de culto a Deus. Mais ainda, é o ápice de todo o culto a Deus, a Eucaristia, que tem unida a si a palavra. E depois vimos que esse gesto supremo de culto a Deus se realiza na Santa Missa porque o Senhor está presente. É Jesus que se faz presente, que realiza sobre o melhor, que torna presente sobre o altar o seu sacrifício supremo, da sua cruz, da sua ressurreição, associando a si toda a igreja, este supremo ato de culto a Deus. E podemos dizer então que a palavra, a celebração da palavra, ali unida à Eucaristia, forma esse único ato de culto a Deus. E nós somos então associados a essa celebração, todos, toda a igreja está presente a cada celebração da Santa Missa, na palavra e na Eucaristia. O elenco das leituras da missa diz assim: lembrem-se os fiéis de que a presença de Cristo é uma só, tanto na palavra de Deus, pois quando se lê na igreja a Sagrada Escritura, é Ele quem fala, como especialmente sobre as espécies eucarísticas. Então, na missa, na celebração, é Ele quem fala. Também a instrução geral do missal romano, que acompanha o próprio missal, diz assim: quando se leem as Sagradas Escrituras na igreja, o próprio Deus fala ao seu povo, e Cristo presente em sua palavra a anuncia no Evangelho. Nas leituras explanadas pela homilia, Deus fala ao seu povo, revela o mistério da redenção e da salvação e oferece o alimento espiritual. E o próprio Cristo, por sua palavra, se acha presente no meio dos fiéis. E o Papa Bento XVI, também naquele documento, Sacramento Caritatis, diz assim: realmente presente nas espécies do pão e do vinho, Cristo está presente de modo análogo também na palavra proclamada na liturgia. Cristo está presente, Ele nos fala. O modo de presença não é como o da Eucaristia, que é real, que é substancial e permanente, mas é um modo de presença também real, de modo análogo à Santa Eucaristia. E por isso que Ele, estando presente conosco, então, e nós com Ele, por Ele, com Ele e nele, nós participamos desse supremo culto a Deus, que envolve a Eucaristia de modo eminente e também a palavra. Uma outra conclusão a qual devemos chegar com a igreja é que, se Cristo está realmente presente na sua palavra, deve-se a essa palavra a veneração. Se adoramos Cristo presente na Eucaristia, e devemos adorar pela sua presença real, permanente, substancial, também devemos
suprema veneração à palavra, a Cristo que está presente na palavra. Como dizia Santo Agostinho, né? A palavra de Deus não é menos importante que o corpo de Cristo. E Papa Francisco, o seu último documento, não é? Sobre São Jerônimo, Sacra Escritura Affectus, documento dele, lembra a declaração de Bento XVI sobre a palavra, referindo-se à atitude que se deve adotar tanto em relação à Eucaristia como à palavra de Deus. São Jerônimo afirma, Papa Francisco citando São Jerônimo: lemos as Sagradas Escrituras. Eu penso que o Evangelho é o corpo de Cristo. Penso que as Santas Escrituras são o seu ensinamento. E quando ele fala em comer a minha carne e beber o meu sangue, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 53, embora essas palavras se possam entender do mistério eucarístico, todavia também a palavra da Escritura, o ensinamento de Deus, é verdadeiramente o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Por isso, então, é que nós devemos a esta palavra, esta suprema veneração, pela analogia que existe, semelhança que existe entre a presença de Cristo na Eucaristia com a sua presença na palavra. A Constituição dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II diz assim: a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras como sempre venerou o próprio corpo do Senhor, sobretudo na Sagrada Liturgia. Nunca deixou de tomar e distribuir aos fiéis da mesa, tanto da palavra de Deus, como do corpo de Cristo, o pão da vida. E o elenco das leituras da missa diz assim: a palavra de Deus e o mistério eucarístico foram honrados pela Igreja com a mesma veneração, embora com diferente culto. Então agora nós estamos falando do culto que prestamos, da veneração que prestamos à própria palavra, não é? Essa veneração, não é, diz aqui a palavra da Igreja, não é? É a mesma veneração que prestamos à Eucaristia, mas com um culto diferente. Sempre e em toda parte a Igreja desejou e mandou que se imite este modo de proceder. Uma vez que, movida pelo exemplo de seu fundador, nunca deixou de celebrar o seu mistério pascal, reunindo-se em comum para ler em todas as Escrituras o que a ele se refere, e exercer a obra da salvação por meio do memorial do Senhor e dos sacramentos. Então, se Cristo está presente na Eucaristia, nós devemos, se Cristo está presente, claro, na Eucaristia, de modo mais eminente, mas se Cristo está presente na palavra, então nós devemos ter a proclamação desta palavra uma veneração muito especial. Por isso que depois nós vamos ver todos aqueles gestos litúrgicos de respeito, de veneração à palavra. Por quê? Porque Jesus fala, Jesus está presente. Então, meus irmãos e irmãs, seguindo esta orientação, seguindo este apelo da Igreja, vamos valorizar muito a proclamação da palavra do Senhor em cada uma das nossas celebrações. Obrigado pela sua atenção. Vamos rezar pedindo a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, a proteção sobre todos nós, sobre vocês, sobre as famílias, neste tempo de pandemia. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos.
ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos, irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.